Bom, gente, vamos ao início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, tá? Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão para vocês referente à playlist Carla Responde. E aí eu vou atender a uma indagação referente à psicologia forense, ou seja, tratando-se aí da playlist titulada como Psicologia Forense. A indagação é a seguinte: você falou que não é o psicólogo forense que analisa a cena do crime para traçar o perfil do assassino. Então, qual é essa profissão? Esse aí foi um vídeo em que eu venho falar das atividades, do psicólogo forense. E aí eu tratei aí desse assunto e, enfim, vou atender a essa indagação. Bom, as minhas explanações, as minhas elucidações no que diz respeito à psicologia forense não são aí sem base, sabe? Eu li um livro, já terminei de ler, na verdade, de Matthew Walsh, Fundamentos da Psicologia Forense, onde Matthew Walsh é um psicólogo forense, dos Estados Unidos, e inclusive ele também tem como embasamento o trabalho de Dr. Theodore Ball, que também trabalha como psicólogo forense. Ele começou, na verdade, Dr. Theodore, ele começou como perito psicológico, Ele começou na psicologia forense testemunhando como perito psicológico. E com frequência ele fazia palestras no FBI, acerca da temática. E aí, bem, esse livro de Matthew Walsh é muito embasado nos trabalhos de Dr. Theodore. Então, no capítulo 1 desse livro, há um esclarecimento quanto à natureza e os limites da psicologia forense. A gente vê muito, como já falei, justamente nessa playlist, e acho que nesse vídeo mesmo, que a mídia, ela retrata a psicologia forense, seja por meio de filmes, seja por meio de séries, retrata de uma forma muito limitada, E não é que é uma retratação falseada, não é que esteja de fato errada, mas ela é muito limitada, para se ter um entendimento amplo, um entendimento abrangente acerca da psicologia forense. O que a mídia faz é nada mais, nada menos do que confundir a cabeça das pessoas quanto à ciência forense e a psicologia forense. Inclusive confundem a cabeça das pessoas, quanto à psicologia forense e a aplicação da lei. Então, essas imagens na mídia podem conduzir a inúmeras percepções incorretas sobre a psicologia forense em geral. Matthew Walsh, ele conta que muitos estudantes o procuram, querendo se especializar em psicologia forense, querendo pegar o cara mal. Ele fala exatamente assim no livro: os estudantes me procuram querendo pegar o cara mal. Quem pega o cara mal é a polícia, não é o psicólogo forense. Quem pega o cara mal são os investigadores criminais, são os detetives. Quem faz a análise da cena do crime, entrando agora para essa indagação, quem faz a análise da cena do crime é a ciência forense. Que, claro, a psicologia forense, ela está inclusa nesse âmbito, da ciência forense, mas as séries, os filmes, as novelas e afins, que contêm em seu roteiro a psicologia forense, passam a impressão de que o psicólogo forense é o único aí que faz todo o trabalho, O trabalho de análise da cena do crime, o trabalho de traçar o perfil do criminoso, o trabalho de investigar, o trabalho de pegar o criminoso. Gente, a ciência forense é um conjunto de componentes ou áreas
né, que pode citar aí a antropologia, a criminologia, a entomologia, a odontologia, a patologia, dentre outras e outras e outras. A ciência forense não se resume a uma ciência única, ou seja, unicamente a psicologia forense. É um conjunto. O psicólogo pode ser chamado, sim, para uma cena criminal. Pode sim, né? Mas no livro, Matthew Wall conta que isso é muito raro de acontecer, né? Se a cena tiver demandas da especialidade da psicologia, se a cena, por exemplo, está muito composta de sangue, muito sangue, cabelo, sêmen, entre outras coisas desse tipo, isso não é demanda da psicologia para o psicólogo forense ser chamado para analisar, né? Isso é demanda da biologia, porque são espécimes biológicas. Então serão analisadas pelo laboratório biológico, né? Agora, se por exemplo ocorre aí uma série de crimes numa determinada região, todos eles obedecendo um padrão de comportamento criminal. Exemplo, o assassino, ele só mata mulheres e deixa as mulheres nuas, né, com a cueca dele enfiada na boca delas. Um exemplo. Daí sim, um psicólogo, no caso desse, ele poderá ser chamado, né, para analisar esse padrão de comportamento criminal, porque o comportamento é o que de fato é demanda da psicologia, né? E aí ele vai visualizar, ele vai analisar, ele vai observar as minúcias para assim tentar entender o porquê da cueca do criminoso enfiado na boca delas. Por que que ele faz isso todas as vezes, né? E aí ele vai tentar averiguar minúcias outras, né, para chegar a uma hipótese. Veja bem, para chegar a uma hipótese. Será que esse criminoso ele foi violentado pelo pai quando criança, né? E o pai tapava a boca dele com a cueca para ele não gritar, né? Então aí pode sim ser chamado um psicólogo. Ah, de repente uma dessas mulheres sobreviveram. O psicólogo forense pode ser chamado para conversar com ela, né? Para tentar, enfim, conversar com ela e chegar a algumas conclusões com relação ao perfil, alguma hipótese com relação ao perfil desse criminoso. Mas, gente, quanto à questão de traçar o perfil do criminoso, né, traçar de forma propriamente dita, esse livro, Fundamentos da Psicologia Forense, de Matthew Walls, traz o seguinte dado. Um estudo, ele diz que um estudo nos Estados Unidos, um estudo recente, apurou que apenas 10% dos psicólogos e psiquiatras forenses já realizaram perfil criminal. Apenas 10% dos profissionais já realizaram perfil criminal. E apenas cerca de 17% do âmbito da psicologia forense acreditam que essa seja uma prática cientificamente confiável, traçar um perfil. Por quê, Carla? Porque, gente, o que é que acontece? Traçar um perfil, traços da personalidade, né, do indivíduo, traçar isso aí, o indivíduo ele precisa passar por uma avaliação psicológica. E não tem como avaliar um indivíduo sem contato com o mesmo, porque a avaliação psicológica inclui entrevista, inclui aplicação de testes psicológicos, né, dentre outras e outras coisas. Como fazer isso sem o contato com o indivíduo? Ah, ele mata as mulheres e enfia a cueca na boca delas, né? Porque ele foi violentado pelo pai e o pai colocava a cueca na boca dele para ele não gritar. Isso é uma hipótese, gente, uma hipótese muito vulnerável.
pode ser simplesmente um fetiche desse criminoso, ou pode ser porque ele realmente é louco, ou pode ser porque ele é perverso, né? Existe aí várias possibilidades que não dá para bater o martelo e dizer, ó, tracei o perfil do criminoso. Ele é isso, isso e isso. Isso não é uma prática cientificamente confiável. E por isso Matthew Walls ele vem dizer que apenas 10% dos psicólogos e psiquiatras forenses já traçaram aí um perfil criminoso, porque por não ser uma prática cientificamente confiável, não é comum isso ser feito no âmbito da psicologia forense, certo? Bom, gente, espero que tenha esclarecido e, sobretudo, desmistificado muitas coisas, né, que acabam sendo inseridas aí na cabeça do público devido à retratação da psicologia forense pela mídia, e aí essa retratação se dá de uma forma meio que equivocada. Quando a gente realmente vai se aprofundar em literaturas científicas, nos livros falando sobre a psicologia forense, a gente passa a entender que não é bem assim, que não é bem como a mídia mostra, tá? Bom, na descrição do vídeo vai estar lá, certo? O meu e-mail, para quem tiver mais dúvidas, pode mandar as dúvidas para o meu e-mail. Se eu demorar a atender, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, tá certo? Porque eu estou recebendo muitos e-mails. E aí eu vou atendendo aos pouquinhos e por ordem de chegada. Então possa ser que demore um pouco até que eu venha de fato ler o teu e-mail, sistematizar para trazer, né, para dentro da playlist Carla Responde, tá bom? Obrigada, gente, mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.